Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje, sexta-feira, né? Já terminou a semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, a semana de vocês, o fim de semana de vocês, perdão. Seja um fim de semana abençoado por Deus, né? Que Deus proteja cada um, guarda com o teu sangue poderoso nossas vidas, nossas casas, nossa família, amém? Gente, hoje eu tinha já postado de manhã Gênesis, né? Lá no versículo 8, o Senhor fala assim: a palavra de Deus diz assim: eu fartarei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 8, o Senhor fala isso: fartei fecundo extraordinariamente de ti, e farei nações, e reis procederão diante de ti. A gente sabe que Abrão, né? A gente fala que Abrão foi o pai de muitas nações, né? Que a promessa de Deus fez para Abrão que ele seria o pai de muitas nações, né? Abrão, ele, desde que ele saiu lá, né? No meio da parentela dela, que Deus pediu para ele sair, e ele foi pro deserto, né? Ali onde Deus preparou a terra que ele ia, né? E ali Abrão foi um homem muito próspero, né? E pelo fato de Abraão ser um homem também muito temente a Deus, Abraão, tudo que Deus falava para ele, ele obedecia a Deus. Ele fazia aquilo que Deus pedia para ele fazer. Ele ouvia a palavra de Deus, né? Coisa que a gente não faz muito, né? Então, muitas vezes acontece coisa, não acontece o que tem para acontecer na nossa vida, porque nós não ouvimos a Deus, né? Então, ele ouvia. Então, tudo que Deus pedia para Abraão, Abraão fazia. Quando Deus prometeu que Abraão ele queria ser pai, mas ele não poderia ser pai porque Sarai, né? Ela não poderia, Abraão, né? Não poderia dar filho porque era uma mulher estéril, né? Só que Deus, ele prometeu para Abraão que ele iria dar uma descendência de Abraão, né? E então a Sara ia ter um filho. O Senhor falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações, né? Claro que naquele momento Abraão, né, pelo fato de ele já ter uma idade avançada, ele duvidou, né? Mas ele falou que não, que Deus confirmou que Sarai ia ter um filho, e esse filho se ia chamar Ismael também, né? O Deus falou para ele. E Abraão, Deus falou que ele ia ser uma pessoa muito fecunda. Então, extraordinariamente. Por que extraordinariamente? Porque assim que Deus abençoou Abraão na verdade é a semente, né? Assim, seria a semente. Então, Abraão seria Deus a semente, quer dizer, o Abraão seria fecundo, né? Quer dizer, a semente fecunda, né? Produz, né? Então Deus lançou a semente e Abraão ia fecundar, quer dizer, produzir. Então seria abençoado, né? Fértil, uma terra fértil, né? Que dá muitos frutos assim. Então a geração seria isso, né? A gente até pode conhecer o Abraão como o pai da evangelização, né? Porque ele foi um homem temente a Deus. Foi reconhecido por Deus por ser um homem temente a Deus e também por ele ter sido uma pessoa, um instrumento na mão de Deus, né? Para que todas as nações e as suas descendências foram abençoadas, né? Então ele foi plantada ali uma semente, fecundou, né? O Senhor fez com que ele fecundasse e produzisse. Então ele era uma pessoa muito abençoada, muito reconhecida em todo ali as nações vizinhas e todos os territórios ali, porque era um homem temente conhecido como um homem de Deus, né? E Deus deu um patamar e a divindade, não, quer dizer, divina, né, a divindade do Senhor nele ali, porque mostrou que Abraão era um homem espiritual, religioso, né, temente a Deus, que a gente pode observar. E ele sempre queria fazer as coisas para agradar a Deus, né? E tudo que Deus pedia, ele fazia. Claro que tinha situações difíceis, né? E depois até Deus pegou e mudou o nome de Abrão. Quando falou que Abrão ia se chamar Abraão e Sarai Sará, né? Então todos os dois iam ser fecundos, né? A Sara, por dar ao Ismael, que ia ser dali daquela semente, ia gerar muitos e muitos frutos, descendências também, né? E também Abrão, né, por conceber o filho, né? Deus dá o filho, né, para Abrão, uma promessa. E a gente sabe que Agar também, que a Sarai pediu para Agar ter um filho com Abrão, né? Porque talvez ela ficou um pouco ansiosa da promessa, não soube esperar o tempo, né? E ela também, Ismael, ser abençoado e ser pai de muitos príncipes e reis também do Egito. Então Deus não desamparou nenhum da família de Abrão. Toda descendência de Abrão seriam homens abençoados por Deus, né? E o que mais podemos ver assim, que quando Deus fala que Abraão ia ser fecundo, quer dizer que ele ser um homem muito próximo, abençoado, né? E o fato dele ser
temente a Deus, confiar em Deus e toda a sua descendência ia ser abençoada. Como é importante, né? Às vezes a gente fica assim, temos que entender que muitas vezes não, a gente tem que orar, a gente ora para nossos problemas, para nossas situações, mas a gente tem que ser mais fervoroso em oração, não só por nossa vida, por aqueles que virão depois de nós, a nossa descendência. Então, ensinar os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, a ser temente a Deus, para que as gerações futuras sejam abençoadas por Deus, né? Porque se nós vemos essa geração aí que nós estamos vendo, que não ama nada, não se apega a nada, que não se preocupa com nada, né? Então, como que vai ser uma geração que vai vir outras gerações? Tem que ser exemplos das gerações dessas, tem que ser exemplo para as outras, que nem Abraão. Abraão é um exemplo para nós de fé, né? Ele nos trouxe nem toda a situação que ele passou, ele continuava firme no Senhor. Não importa, tanto é que quando Deus pediu isso, o filho dele, Isaac, ele fez lá, ia fazer lá o sacrifício lá, pôr o filho dele lá, mas Deus na hora não, né? Não quis que ele fizesse, né? Então, mas você vê como ele foi temente a Deus, como ele confiou até no último, ele deu o filho dele, né? Quando Deus pediu. Então, você vê como era um homem temente, forte, com fé em Deus, né? Então, a gente tem que entender que Abraão temos que inspira a nós, assim, ser temente a Deus. E Deus prometeu, e quem Deus promete, ele cumpre aquilo que fala. A promessa, então, às vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente pensa, meu Deus do céu, tem situações que a gente acha que não vai passar, né? É tanta coisa. Mas às vezes a gente, quando tem algo para receber de Deus, a gente vai ser cercado em todos os lados. Vai ter situações difíceis mesmo para tirar você a sua paz, vai tirar você de você mesmo, né? Vai fazer você desacreditar. Que tem momentos na história aqui que ele desacreditou que ele ia ser pai, né? E a Sara também. Até ela riu, mas o Senhor falou que se eu cumpro aquilo que fala, então Deus não volta atrás. Se ele falou que vai fazer algo na sua vida, então você confia, continua firme na palavra. Então continua orando, buscando, não desanima não. Eu sei que tem dias, eu já falei, tem dia que nós desanima. É tanta coisa, tanta paulada, né? É tanta pedra. Que a gente fala assim, meu Deus, não vai acontecer. Porque, gente, né? A gente tá, tem um dia que tá só, não, é o pó, né? Eu sou um pó, mas tem dias que são pó, né? Então, mas só que o Senhor vem com aquela palavra, nos levanta, nos dá ânimo, né? É para a gente continuar confiando, é para continuar fazendo a vontade de Deus, tentando sempre dar o melhor para Deus. Deus sabe que nós temos nossas falhas, nós vamos errar, nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Que nós podemos pregar perfeição. Perfeição, perdão, é só o Senhor. Aqui nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós temos que se arrepender sempre daquilo que fazemos de errado, né? Todos os dias pedir perdão para Deus, tentar nos fazer nos melhorar cada dia mais, nos ajuda. Que sozinho também nós não conseguimos nada. Tem que pedir ajuda a Deus, Senhor, me ajuda, porque hoje eu sei que eu perdi o controle, hoje eu fui assim, sabe? Porque a gente tem que entender que nós precisamos orar e vigiar, porque não é carnal, é espiritual muitas vezes, para tentar tirar nós de nós mesmos, né? Para tentar fazer que nós não recebamos aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Então vem as coisas para atrapalhar o nosso caminho, né? Para tirar você do foco, do caminho, né? Então esse é o objetivo, né, do inimigo, para tentar te atrapalhar. Não, mas nós vamos confiar naquele que tudo pode, que é o Senhor, né? É aquele que está na frente da batalha. Deus não perde batalha. Deus não perde guerra. Ele guerreia por nós, ele é o Senhor dos exércitos. Ele levanta para nos ajudar, né? E para que nós sejamos vencedores nele e crer na palavra dele. Então ele tem algo para nossa vida, tem a promessa de essa palavra, trazer esperança no nosso coração, porque quantas vezes nós já estamos no processo cansados? Nossa, meu Deus, as coisas não acontecem. Tem vezes que a gente fala assim. Quem não fala, né, irmão, irmã? Tem gente que fala assim, meu Deus, parece que as coisas não acontecem. As coisas não vai, você vai, vira assim, sabe? Tipo, mas acontece sim. Não acontece naquilo, no horário que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a circunstância, mas no espiritual está se movendo. Então, porque você está crendo, você está orando, está buscando, né? Está fazendo a vontade de Deus, está fazendo bem. Deus, ele está movendo os céus por você. É que nós não, mas tem uma guerra lutando, Deus lutando nessa guerra espiritual para nós, né? Porque muitas vezes é para nós parar, muitas vezes é para nós desistir, né? E Deus quer que nós desistimos, não, porque se tem algo para fazer na nossa vida, Ele vai fazer, não importa o que aconteça, a situação, porque vem a situação para mostrar que você não vai conseguir. Eu já percebi pela minha vida mesmo. Quantas vezes eu sinto que tem algo para me impedir, mas não vai impedir. Quem vai impedir o Senhor? Ninguém pode. Pode vir a circunstância, Deus até permite, até porque nós somos provados, né? Porque o processo ele é demorado, né? Ele exige muita fé.
Existe muita garra de nós, né? Porque se Deus tem algo para nossas vidas, e quem vai impedir de ele fazer o que tem que ele falou? Vai se cumprir na nossa vida. Então nada vai atrapalhar. É que às vezes, que nem Abraão, ele passou por um período difícil, né? Até que teve um filho com a serva dele, tudo para tirar o foco, né? Sei que foi assim para tirar o foco, assim ele não poderia, ele ia perder um pouco as, mas não, a promessa estava de pé. O Senhor falou que ia ser o pai de muitas nações. E Deus falou e afirmou, e aquilo consolou o coração dele. Ele se acalmou, né? Ele viu que Deus ia fazer aquilo. Claro que no momento ele duvidou assim, mas é natural que nós fraqueje, né? Deus sabe, até isso Deus trabalha, né? Ele sabe que tem momento que a gente vai falar, meu Deus, ainda não aconteceu, será que vai acontecer isso mesmo, né? Porque a gente sente, né, que tem algo para acontecer, mas não aconteceu porque não chegou a hora, né? Não é nosso tempo. Então, a gente também nas circunstâncias na nossa vida, tem as pessoas olham pra gente, nossa, coitado, não sei o quê. Eu já vi gente falar isso pra mim, sabia? Mas assim, eu fiquei pensando, por que será que tudo as coisas se veem por nós? A gente tem que entender o que acontece à nossa volta. Às vezes é no seu trabalho, você também está procurando subir o nível do seu trabalho, sabe, uma premiação, alguma coisa assim que você queira melhorar, né? Ou é na sua casa, no seu relacionamento, sempre vai ter uma coisinha para tirar você do foco, né? E sempre quando a gente está para acontecer alguma coisa boa, sempre vem uma coisa ruim assim na nossa vida para tentar você desanimar. Você já percebeu que isso acontece muito nas nossas vidas? É para desanimar a gente, né? Falar, nossa, às vezes uma palavra que uma pessoa te fala ali, ou um levante mesmo que vem, né? Como a gente é atacado, né? É porque Deus tem algo a fazer na nossa vida. Porque se nós estamos aqui, Ele fala que nós já teríamos aflições, né? Então, nós sabemos que nós vamos ter, né? Então, é o processo, né? Nós vamos ter que passar por todo esse processo para conseguir também entrar na terra prometida, né? Para que a promessa se cumpra na nossa vida. Então, a gente vai ter que entender que tudo é um propósito. Então, se Deus fala que nós vamos ser fecundo, quer dizer, nós vamos se multiplicar ali, né? Vai crescer, vai germinar, né? Vai dar muitos frutos. Até a semente que nós estamos aqui, né? Lançando é fruto, né? Daquilo que nós estamos fazendo, que continuando a fazer a vontade de Deus, praticando, né? Levando as boas novas para muitos que estão precisando, né? Então isso também frutificar, multiplicar, né? Então multiplicar, abençoar, né? Então pessoas precisam da palavra para ser abençoadas, para ser libertas, né? Porque muitas vezes, que nem Deus tirou o povo do Egito, estão vivendo ainda na escravidão, né? Os seus vícios, né? E como Deus vai fazer com que a promessa se cumpra na nossa vida? Às vezes a promessa está ali, já está na porta. Mas não acontece porque nós estamos presos. Aí nós estamos na escravidão do pecado, do erro, né? Por isso nós temos que pedir perdão para Deus para nos ajudar. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Então a promessa, o que Deus promete, Ele cumpre sim na nossa vida. Mas tem o tempo dele, na hora dele, no momento dele. É que muitas vezes a gente duvida, né? Nós somos incrédulos, né? Colocamos dúvida no nosso coração pelas situações que nós estamos passando, né? Aí faz a gente perder a fé e a esperança, mas a palavra de Deus, ela traz esperança para nós. Por isso que essa palavra veio forte no coração hoje. Deus tocou porque Ele fala que nós vamos produzir, nós vamos ser muito fecundos, quer dizer, nós vamos ser muito fértil, né? Nós vamos ser produzidos, abençoados, vai ser uma semente que vai produzir muitos frutos também, né? Frutos que vão ser abençoar outras pessoas, né? Porque como Abraão foi um pai abençoado e levando e sendo temente a Deus, ele foi um exemplo de fé para todos nós, né? Ele foi o pai da evangelização ali naquele momento, né? A sua descendência inteira e foi abençoada por Deus. Isso que é muito importante a gente falar de Deus na família e levar a palavra e orar pelos nossos irmãos parentes. Por quê? Para que todos sejam abençoados e a nossa descendência toda aqui. Não só nós aqui que nós estamos fazendo, para nossas descendências futuras, né? Então é muito importante, né? Então como é importante a gente ouvir o que Deus tem no nosso coração. Então ele nos traz a promessa. E a promessa está de pé na nossa vida, sim. Então se você está passando um momento difícil, você acha que a situação você não vai passar, né? Aí, seja em qualquer área, porque tem situações na nossa vida que nós estamos presos mesmo. Mas ele tem uma promessa para que vai tirar você dessa situação. Ele tem uma promessa que vai te libertar de algo que está te prisionando, né? Ou uma situação financeira que você já está arrastando há anos, que acha que não vai sair dela, né? Ou dor, sofrimento, doença, enfermidade, porque tem vezes que está tratando de doenças que faz tempo que a gente já está sendo desenganado por médico, mas o Deus ele tem a promessa, né? De te curar, te libertar, né? De levantar, de te exaltar.
e de te abençoar, para você prosperar tanto que você vai poder ajudar outras pessoas também, né? Nós temos que crer, né? A promessa é isso, né? É você crer no Senhor. Na verdade, a promessa, ele vai fazer algo extraordinário, algo que você ninguém vai olhar para você e falar, como fulana conseguiu, né? Nossa, a circunstância que ela tem, ela não poderia nem comprar aquele carro, ela não tem condição de comprar um carro, ela não tem condição de pagar uma casa, não tem condição de comprar uma roupa, não tem condição de viajar. Nossa, como que ela conseguiu um homem tão bom de Deus? Então vai acontecer muitas coisas assim que ninguém vai entender, né? Porque Deus é isso, é o sobrenatural. É algo que ninguém vai entender. E não é para entender, não, é para confiar, viu? E para entender, tem todo mundo quer entender todo mundo, mas ninguém entende ninguém. Essa é a verdade nesse mundo, né? Então, mas para Deus, nós temos que confiar nele e nós temos que entender que ele sabe o que é melhor para nós. E a vontade dele tem que prevalecer. É isso que é mais importante na nossa vida, amém? Então, entender, deixa o povo que entender a vida dos outros, tentar entender, que ninguém vai entender nada, não. Porque nós temos que tentar aceitar, confiar no Senhor, que sabe que Deus quer sempre o melhor para nós, né? E é isso que Deus quer de mim e de você. Então continue confiando, não desanima não. Tá passando uma situação difícil, isso vai passar. É tudo uma fase, né? O que há de vir virá, ele fala mesmo não tardará, então o que há de vir vai vir na sua vida. Nada vai impedir não, né? Ele não fala que agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Ninguém vai impedir o que Deus tem preparado para a tua vida. Então não tenha medo, o processo é importante. O processo causa dor, causa dúvida, causa sofrimento, causa desânimo, causa noites de choro, causa, sim, às vezes faz de perder a esperança, causa sim. O processo é demorado, mas ele vai nos ensinando. Ele está nos moldando, está nos preparando, amadurecendo para algo que Deus vai fazer. E Deus vai surpreender muitas pessoas. Nós temos que falar, ele vai surpreender muita gente ainda. Porque muitos aqueles que depositaram a sua confiança continuaram orando, buscando, confiando. Independente da situação, não pararam, né? Não desistiram de Deus, não. Então, se você não desistiu de Deus, você continua confiando, Ele mesmo falando para você que continua, que Ele está contigo, não temas, não te assombre, eu sou o teu Deus, né? Seja forte e corajoso, então Ele vai te abençoar de uma maneira que ninguém vai entender. Você vai ser tão próximo, você vai ser tão abençoado, as pessoas vão olhar para você e falar, é Deus na vida daquela pessoa ali, é Deus, porque vão ver em você, Deus em você. É isso que Deus fala para mim e para você, então confia no Senhor. Coloca a sua esperança no seu coração, na mão dele. E não desiste jamais, porque falta só um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará, né? E quem prometeu, ele é fiel para cumprir, né? E não importa que fale que você não vai conseguir, mas se Deus colocou no seu coração que você vai conseguir, você vai ter algo da parte dele, algo que ninguém vai entender, e vão se perguntar como você conseguiu, você vai falar que foi Deus. É Ele que me deu. É Ele que me favoreceu. É Ele que me fez vencer. E se Ele me fez vencer, Deus é comigo e é contigo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, desejo uma boa noite. Desejo um bom fim de semana abençoado. Fiquem todos com Deus e que Deus esteja sempre com vocês. E sempre confiem na palavra de Deus. Seja ouvindo, tenha ouvidos para o que Deus tem falado no nosso coração. Porque Deus ele fala todo dia com nós. É que a gente não quer ouvir. Muitas vezes nós somos incrédulos à palavra de Deus, né? Ou faz de conta que não está ouvindo nada. Mas Deus, ele fala através da palavra que a gente ensina, nós temos que confiar. E Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele é maravilhoso e ele fala assim, nos surpreende, nos traz alegria. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida, né? Às vezes tem dia que você está tão desanimado, eu falo um conselho para vocês. Vai lá ver o que Deus tem que falar para você no seu coração. Ele vai falar, pede para ele, Senhor, me dá uma palavra, eu estou precisando hoje, eu estou num momento tão difícil. Ele vai falar para você. E assim como ele fala para mim, quando eu estou num momento assim, ele vem falar algo para mim, eu falo, minha alegria já volta, porque a minha alegria está no Senhor. O Senhor é a minha força, né? A minha alegria no Senhor é a minha força. Então é o Senhor que me sustenta, me põe de pé todos os dias, né? Graças a Deus, obrigado por tudo. Eu agradeço a Deus, né? Aí então vamos dizer, hoje eu vim te agradecer. Muito obrigado, Deus. Pai, hoje eu vim te agradecer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Oh, ele fala assim: não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa.
E ele se mantém fiel a mim. Oh, e por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. E ele se mantém fiel a mim. Oh, glória. Ele se mantém fiel a você e a mim. Nós vamos confiar no Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz. Tenha um bom fim de semana. Amém. Glória a Deus.